Muitas pessoas passam a vida orando sem nunca experimentar o verdadeiro poder da oração. Elas repetem palavras, fazem pedidos e esperam respostas, mas sentem que suas orações não passam do teto. O que está faltando? Jesus nos revelou um segredo que poucos realmente compreendem: orar no Espírito Santo. Essa não é uma oração comum, mas um nível mais profundo de comunhão com Deus, capaz de transformar realidades, mover o sobrenatural e trazer uma conexão inquebrável com o Criador. Imagine ter a certeza de que suas orações estão alinhadas com a vontade de Deus, que elas não são apenas palavras soltas ao vento, mas declarações espirituais carregadas de autoridade. Esse é o tipo de oração que Jesus ensinou. Ele não orava apenas por costume, mas com total intimidade, sendo guiado pelo Espírito Santo em cada palavra. E o mais impressionante, ele nos chamou para orar da mesma forma. Mas por que tantas pessoas não experimentam isso? Muitos acham que a oração é apenas uma ferramenta para pedir coisas a Deus, mas ela vai muito além disso. Ela é um canal direto com o céu, uma forma de receber direção, força e discernimento para enfrentar qualquer situação. No entanto, sem o Espírito Santo, a oração se torna apenas um discurso vazio. É Ele quem nos ensina a orar como Jesus. Nos ajuda quando não sabemos o que dizer e nos leva a um nível mais profundo de comunhão. Você já se sentiu sem palavras na oração, como se não soubesse como expressar o que está no coração? Ou já teve a sensação de que suas orações não têm efeito? A Bíblia nos ensina que há uma maneira de orar que vai além do entendimento humano. Romanos 8:26 revela: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Que Deus nos deu um caminho para orarmos com poder, mesmo quando não sabemos o que dizer. Se você deseja aprender como orar no Espírito Santo como Jesus, entender os segredos que fazem a oração se tornar poderosa e eficaz, e descobrir como desenvolver uma vida de oração que verdadeiramente conecta você com Deus, então essa mensagem é para você. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender pode mudar sua caminhada espiritual para sempre. A oração não é apenas um hábito, uma prática religiosa ou um ato mecânico de fé. Ela é o fôlego da vida espiritual, o elo invisível que conecta o ser humano ao Criador. Sem ela, a jornada cristã se torna árida, vazia, sem direção. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, ao dobrarem seus joelhos, mudaram não apenas suas próprias vidas, mas também o destino de nações inteiras. Davi clamou a Deus e encontrou força no dia da aflição. Daniel manteve sua rotina de oração, mesmo sob ameaça de morte, e viu o sobrenatural agir a seu favor. A oração é a ponte entre a limitação humana e a infinita graça de Deus. Jesus, o Filho de Deus, não precisava de nada, mas orava constantemente. Por quê? Porque a oração não é uma necessidade apenas para quem tem problemas, mas para quem deseja viver em plena comunhão com o Pai. Lucas 5,16 revela um detalhe fascinante. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele não orava apenas quando precisava de um milagre, mas fazia da oração um estilo de vida. Se o próprio Cristo, que tinha total autoridade, buscava momentos a sós para falar com Deus, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. A oração transforma o impossível em realidade. Quando Ana chorava por não conseguir ter filhos, sua oração sincera mudou sua história e Deus lhe concedeu Samuel. Quando Elias orou, o fogo desceu do céu, provando o poder do Deus verdadeiro. Quando os discípulos oraram no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo. O que todos esses relatos têm em comum? Pessoas que não se contentaram com uma fé morna, mas buscaram a Deus com intensidade. E essa busca sempre traz resultados.
Não existe oração desperdiçada. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um período de amadurecimento. Quantas vezes alguém ora por algo e quando finalmente recebe a resposta, percebe que se tornou uma pessoa mais forte no processo? O silêncio de Deus ensina mais do que muitas respostas imediatas. Ele nos molda, nos faz confiar e nos ensina a depender dele. Há aqueles que dizem, mas eu não sei orar. A verdade é que a oração não exige palavras sofisticadas ou discursos elaborados. O que Deus busca é sinceridade. Uma oração pode ser longa ou curta, falada ou silenciosa, desde que venha do coração. O ladrão na cruz fez uma simples súplica: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. E foi suficiente para garantir sua eternidade. O que Deus deseja não é formalidade, mas autenticidade. E então, por que tantos cristãos negligenciam a oração? O mundo está cheio de distrações, a mente está cheia de preocupações e o tempo parece sempre escasso. Mas a verdade é que as prioridades de alguém revelam o que realmente importa para ela. Se há tempo para redes sociais, para séries e para entretenimento, mas não para orar, então há algo errado. Quando a oração se torna uma prioridade, a vida começa a se alinhar com os propósitos de Deus. A oração é a chave que abre portas, restaura corações e traz discernimento. Ela não é um fardo, mas um privilégio. Deus, o Criador do universo, nos convida a conversar com Ele. Quem não aceitaria esse convite? Quando alguém aprende a valorizar esse tempo de intimidade, começa a experimentar algo que vai além do natural. E quanto mais alguém se aprofunda na oração, mais percebe que há um nível ainda maior a ser explorado. A oração pode ser vista como uma conversa entre o homem e Deus, mas quando alguém ora no Espírito Santo, essa conversa atinge um nível mais profundo. Não se trata apenas de palavras ditas por costume ou necessidade, mas de uma comunhão guiada pelo próprio Espírito de Deus. Há momentos em que as palavras humanas falham, quando a alma anseia por algo que não consegue expressar. É aí que entra a oração no Espírito. Paulo nos exorta em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Esse tipo de oração transcende a lógica, conecta a alma com Deus e nos leva a interceder segundo a vontade divina. Muitos podem se perguntar: qual a diferença entre a oração comum e a oração no Espírito? A oração comum vem do entendimento humano, das preocupações e desejos naturais. Já a oração no Espírito ocorre quando alguém se rende totalmente à direção de Deus em sua intercessão. O Espírito Santo guia cada palavra, cada pensamento, cada clamor. Judas 1:20 reforça essa ideia. Mas vocês, amados, edificando-se na santíssima fé que possuem, orando no Espírito Santo. Não se trata de repetição de palavras, mas de permitir que Deus tome o controle da oração. Quando alguém aprende a orar no Espírito, passa a perceber mudanças na maneira como se relaciona com Deus. A mente muitas vezes se distrai. O cansaço físico pode afetar a concentração. Mas quando o Espírito Santo está no comando, há uma fluidez sobrenatural. Quem nunca sentiu que sua oração era mecânica, sem fervor? Orar no Espírito é permitir que o coração seja inflamado pela presença de Deus, mesmo quando as palavras humanas não são suficientes. Esse tipo de oração fortalece a fé e traz discernimento. Romanos 8:26 declara: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em momentos de angústia ou dúvida, quando não há palavras para expressar o que se sente, o Espírito Santo age, conduzindo a oração para além da razão.
Muitas vezes, ele nos impulsiona a clamar por situações que nem imaginamos estar acontecendo, intercedendo por pessoas ou até prevenindo algo que viria contra nós. A oração no Espírito também purifica as intenções. Há quem ore apenas para satisfazer desejos próprios, como se Deus fosse um mero realizador de pedidos. Mas quando alguém ora no Espírito, sua vontade se alinha à vontade de Deus. Não se trata mais de Senhor, faça o que eu quero, mas de Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Esse tipo de entrega traz um nível de maturidade espiritual que poucos experimentam, pois requer rendição total ao agir de Deus. Um dos maiores desafios da oração no Espírito é confiar no invisível. Muitos querem sentir algo extraordinário, mas orar no Espírito não se baseia em sentimentos, e sim em fé. Pode ser que, no início, alguém não perceba mudanças visíveis, mas à medida que persiste, sua sensibilidade espiritual cresce. Como alguém que aprende um novo idioma, no começo pode parecer estranho, mas com o tempo torna-se natural. Deus deseja que todos os seus filhos desenvolvam essa intimidade e aprendam a se conectar com Ele de forma mais profunda. A oração no Espírito Santo não é um dom exclusivo para alguns, mas um convite para todo aquele que deseja experimentar um relacionamento mais intenso com Deus. À medida que alguém aprende a depender do Espírito em sua oração, começa a haver mudanças em sua vida, no seu entendimento e na sua comunhão com Deus. Mas há um segredo que Jesus revelou, que poucos realmente compreendem. Jesus não apenas ensinou sobre oração, ele viveu uma vida de oração. Para muitos, orar é um ato religioso, algo feito por costume ou necessidade. Mas para Jesus, a oração era um estilo de vida, um momento de comunhão ininterrupta com o Pai. Ele não orava apenas quando precisava de um milagre ou quando enfrentava dificuldades. Pelo contrário, ele se retirava constantemente para falar com Deus. Em Mateus 6, 6, 8, Jesus instrui: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." O segredo não estava na quantidade de palavras, mas na sinceridade e na intimidade com Deus. Diferente do que muitos pensam, Jesus não incentivou a repetição vazia ou a oração mecânica. No Sermão do Monte, ele condenou as vãs repetições e os longos discursos sem significado. Ele ensinou que Deus já conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Mas se Deus já sabe de tudo, por que orar? A oração não é para informar a Deus, mas para alinhar nosso coração ao dele. Jesus sabia que sem oração o ser humano se perde em suas próprias vontades. Orar não é sobre convencer Deus a fazer algo, mas sobre transformar nosso interior para entender o que Ele já preparou para nós. A oração de Jesus no Getsêmani revela o mais profundo mistério sobre o poder da oração. Diante da dor iminente da cruz, ele não pediu para escapar do sofrimento, mas se rendeu à vontade do Pai. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Isso mostra que a oração poderosa não é aquela que impõe vontades a Deus, mas a que nos transforma para aceitar seu plano. A verdadeira oração não busca um sim de Deus a todo custo, mas a confiança de que o que Ele decidir será o melhor. O poder da oração de Jesus estava na sua conexão inquebrável com Deus. Muitas vezes, os discípulos o encontravam afastado, orando sozinho. Ele buscava força antes de grandes desafios, orava antes de tomar decisões importantes e se retirava para estar a sós com o Pai. Quantas vezes as pessoas só buscam a Deus no momento do desespero,
Jesus nos ensinou que a oração não deve ser apenas uma resposta ao sofrimento, mas um hábito constante. Quem aprende a orar como Jesus nunca será surpreendido pelo dia mau, porque já construiu uma vida de intimidade com Deus. Outro segredo da oração poderosa de Jesus era sua fé inabalável. Quando ele orava, não havia dúvidas, medo ou hesitação. Ele sabia que Deus ouvia suas palavras. Certa vez, diante do túmulo de Lázaro, ele orou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11, 41, 42. Ele não esperava que a resposta viesse. Ele já tinha a certeza de que viria. E essa é a fé que move montanhas, que nos faz orar com autoridade e certeza de que Deus está no controle. Além disso, Jesus ensinou sobre a persistência na oração. Na parábola do juiz iníquo, Lucas 18, 1, 8, ele fala sobre uma viúva que insistia até obter justiça. O objetivo dessa história era simples: ensinar que a oração perseverante não é sobre insistir até Deus ceder, mas sobre fortalecer nossa fé até estarmos prontos para receber. Muitos desistem cedo demais, oram algumas vezes e acham que Deus não está ouvindo. Mas Jesus mostrou que aqueles que não param no meio do caminho experimentam o agir sobrenatural de Deus. Orar como Jesus é um desafio, mas também um convite. Ele revelou que a oração não é um ritual, mas um canal direto para o coração do Pai. Quem aprende a orar como ele passa a experimentar um nível de relacionamento com Deus que poucos conhecem. Mas para isso, é preciso compreender o papel do Espírito Santo na oração. A oração não é apenas um ato humano em direção a Deus, mas uma ação espiritual, onde o próprio Espírito Santo intervém. Muitas vezes, as palavras falham, o entendimento se limita e as emoções oscilam. Mas o Espírito Santo é aquele que fortalece e direciona a oração. Romanos 8, 26 nos dá uma revelação profunda. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando alguém não sabe como expressar sua dor ou sua necessidade, o Espírito Santo traduz essa angústia diante de Deus de uma maneira que vai além das palavras. Orar no Espírito não significa apenas usar palavras bonitas ou expressar sentimentos profundos. Significa estar em sintonia com Deus, permitindo que Ele guie a intercessão de forma sobrenatural. Muitas pessoas oram baseadas apenas naquilo que enxergam, mas o Espírito Santo tem uma visão mais ampla, revelando necessidades ocultas e conduzindo a oração na direção certa. Quantas vezes alguém sentiu um forte desejo de orar sem saber exatamente o motivo? Esse é o Espírito intercedendo, levando o coração a clamar por algo que a mente ainda não compreende. A oração no Espírito também amplia o discernimento. O Espírito Santo não apenas nos ensina o que orar, mas também nos mostra o que evitar. Algumas situações parecem boas aos olhos humanos, mas espiritualmente são ciladas. Quando alguém desenvolve sensibilidade ao Espírito, começa a perceber sinais que indicam quando avançar e quando recuar. É por isso que Provérbios 3:6 ensina: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O Espírito Santo é como um farol iluminando o caminho da oração para que ninguém ore de forma vazia ou sem propósito. Outro papel essencial do Espírito Santo na oração é gerar intimidade com Deus. Muitas vezes, as pessoas oram como se estivessem apenas cumprindo uma obrigação religiosa, sem realmente sentir a presença divina. Mas quando o Espírito Santo conduz a oração, há um senso profundo de proximidade, como se o próprio Deus estivesse ali, ouvindo cada palavra. Em João 14:26, Jesus prometeu: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas.
A oração não é apenas um pedido, mas um aprendizado constante sob a direção do Espírito. Além de ensinar a orar, o Espírito Santo também traz renovo. Há momentos em que a alma está abatida e a oração parece difícil, quase impossível, mas o Espírito Santo fortalece até mesmo aqueles que se sentem fracos. Isaías 40:31 declara: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias." Quando alguém se rende ao Espírito na oração, um peso é retirado, a angústia se dissipa e uma paz inexplicável toma conta do coração. Essa é a diferença entre orar com as próprias forças e orar impulsionado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo também desperta uma sede maior por Deus. Quem começa a orar guiado pelo Espírito, logo percebe que não quer mais orações superficiais. A alma passa a desejar mais tempo na presença de Deus, e a oração deixa de ser uma obrigação para se tornar um prazer. Aquele que experimenta essa conexão percebe que quanto mais ora, mais deseja orar. E essa sede espiritual não se sacia com distrações passageiras, mas apenas com a profundidade da presença de Deus. Quando alguém aprende a depender do Espírito Santo na oração, percebe que nunca mais estará sozinho. Deus não apenas escuta, mas também responde. O Espírito Santo intercede, fortalece, ensina e conduz. Mas há uma forma de oração que leva essa experiência a outro nível: a oração em línguas. A oração em línguas é um dos mistérios mais profundos da vida espiritual. Um presente dado por Deus para a edificação pessoal e para uma comunhão mais profunda com Ele. Em 1 Coríntios 14:2, Paulo explica: "Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, visto que em espírito fala mistérios." Esse tipo de oração transcende a lógica humana e permite que o espírito do homem se conecte diretamente ao Criador. Não se trata de um idioma comum, mas de uma linguagem celestial, inspirada pelo Espírito Santo, que ultrapassa as limitações do entendimento humano. Desde o dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Atos 2:4, esse fenômeno tem sido um marco na vida dos que experimentam um relacionamento mais profundo com Deus. Muitos não compreendem o propósito dessa oração e questionam sua necessidade, mas Paulo declara em 1 Coríntios 14:4 que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, orar em línguas fortalece o espírito, trazendo renovação e crescimento espiritual. Assim como o exercício físico fortalece o corpo, a oração em línguas fortalece a vida espiritual. A grande diferença entre a oração comum e a oração em línguas está na fonte da intercessão. Enquanto a oração comum é conduzida pelo entendimento humano, a oração em línguas é guiada diretamente pelo Espírito Santo. Muitas vezes as palavras falham e a mente não sabe como orar, mas o Espírito Santo assume o controle. Romanos 8:26 afirma: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso significa que quando alguém ora em línguas, está permitindo que o próprio Deus ore através dele. Apesar do grande poder dessa prática, muitos cristãos não usufruem desse dom por falta de entendimento ou por receio do sobrenatural. Há quem pense que a oração em línguas é algo reservado apenas para algumas pessoas, mas a verdade é que qualquer crente pode buscá-la. Em 1 Coríntios 14:5, Paulo expressa seu desejo: "Eu quisera que todos vós falasseis em línguas." Isso mostra que esse dom não é para poucos, mas para todos os que desejam experimentar um nível mais profundo de comunhão com Deus. Além da edificação pessoal, a oração em línguas também traz proteção espiritual.
Em momentos de guerra espiritual, quando ataques invisíveis tentam enfraquecer a fé, orar no Espírito é uma arma poderosa contra as ciladas do inimigo. Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. O inimigo pode tentar influenciar pensamentos, mas ele não consegue entender a oração feita em línguas, pois essa comunicação ocorre diretamente entre o crente e Deus. Outro aspecto fascinante da oração em línguas é que ela gera um fluxo contínuo de intercessão. Muitas vezes, as pessoas oram por minutos e se sentem sem palavras para continuar, mas quando oram em línguas, são capazes de permanecer em oração por muito mais tempo, pois não estão limitadas pelo entendimento racional. Isso permite que o Espírito Santo revele mistérios, traga direções específicas e fortaleça a fé de forma sobrenatural. Quem se entrega à prática da oração em línguas percebe um crescimento espiritual acelerado. É como abrir um canal direto com o céu, permitindo que o Espírito Santo opere livremente. Mas a oração não é apenas um meio de crescimento pessoal, ela também tem o poder de transformar o mundo ao redor. Quando alguém aprende a orar com autoridade, vê o sobrenatural se manifestar. A oração tem um poder que vai além da lógica humana, ultrapassando os limites da razão e entrando no terreno do sobrenatural. Não se trata apenas de palavras lançadas ao vento, mas de uma conversa que ativa a intervenção divina na terra. Tiago 5,16 declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando um cristão ora com fé, ele não apenas expressa seus desejos a Deus, mas acessa dimensões espirituais onde milagres são gerados. Jesus não ensinou apenas a orar, mas a orar com autoridade, esperando que o impossível se tornasse realidade. Muitas pessoas não experimentam o poder sobrenatural da oração porque oram de maneira vacilante, sem convicção. Em Marcos 11:24, Jesus deixa claro: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A oração de fé não é uma tentativa incerta, mas uma certeza inabalável. Imagine um filho pedindo algo ao pai, sabendo que ele pode conceder. Essa é a postura de quem crê. A fé não apenas espera, mas já considera como certo aquilo que foi pedido. Deus responde àqueles que confiam, não apenas aos que desejam. Ao longo da Bíblia, há inúmeros exemplos de orações que alteraram circunstâncias. Elias, um simples homem, orou fervorosamente e fez o céu se fechar por 3 anos e meio. Depois, ao clamar novamente, a chuva caiu. 1 Reis 18, 41, 45. Josué, no meio da batalha, ordenou que o sol parasse, e Deus atendeu sua oração. Josué 10, 12, 14. O que esses homens tinham em comum? Uma fé ousada, que não aceitava a realidade como definitiva, mas via a oração como a chave para mudanças sobrenaturais. Jesus ensinou seus discípulos a orar com autoridade. Ele não fazia orações frágeis ou incertas. Quando repreendia demônios, ordenava que saíssem. Quando curava enfermos, declarava palavras de restauração. Quando multiplicou os pães, apenas agradeceu ao Pai, e o milagre aconteceu. Essa é a oração que move o sobrenatural. Uma oração baseada não no desespero, mas na certeza do poder de Deus. Quando um cristão ora dessa forma, ele não apenas pede, mas decreta, sabendo que Deus tem poder para fazer infinitamente. Mas, no entanto, muitos não experimentam essa dimensão da oração porque permitem que a dúvida os paralise. Tiago 1,6 alerta: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A dúvida é o que separa uma oração comum de uma oração sobrenatural.
Quando alguém ora e no instante seguinte questiona se Deus vai responder, já enfraqueceu a sua própria oração. A confiança em Deus precisa ser inabalável. O sobrenatural não é ativado por fórmulas, mas por relacionamento com Deus. Quem busca a presença de Deus constantemente desenvolve uma fé inquebrável, e essa fé reflete na maneira como ora. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais autoridade tem para interceder. Esse é um segredo pouco compreendido. O poder da oração não está nas palavras em si, mas na intimidade com aquele que responde. A oração de fé, quando guiada pelo Espírito Santo, se torna uma arma poderosa para trazer à existência aquilo que ainda não se vê. Mas para que ela seja realmente eficaz, é preciso remover tudo o que pode bloqueá-la. E há algo que impede muitas pessoas de experimentarem o sobrenatural na oração. Muitas pessoas oram, mas não veem resultados. Elas se perguntam por que suas petições parecem não ultrapassar o teto, por que Deus parece estar em silêncio, por que as portas continuam fechadas. A verdade é que existem barreiras espirituais que impedem a eficácia da oração. Tiago 4,3 explica: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a motivação errada pode ser um dos maiores obstáculos para uma oração respondida. Quando alguém ora apenas para satisfazer desejos egoístas, sem alinhamento com a vontade de Deus, sua oração se torna vazia. Outro bloqueio comum é o pecado não confessado. Isaías 59:2 declara: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não está distante, mas o pecado levanta uma barreira espiritual que impede a conexão plena com Ele. Muitas vezes a solução para uma oração aparentemente ignorada não está em insistir mais, mas em se humilhar diante de Deus e buscar arrependimento genuíno. A oração mais poderosa não é a mais longa, mas a mais sincera. A falta de perdão também fecha os céus sobre a vida de alguém. Em Marcos 11:25, Jesus ensina: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Guardar rancor, alimentar ressentimentos e se recusar a perdoar cria uma barreira invisível que trava as respostas de Deus. O perdão não é um favor ao outro, mas uma libertação para quem ora. Quem não perdoa se torna prisioneiro de sua própria amargura e fecha as portas para as bênçãos divinas. Outro grande impedimento é a incredulidade. Hebreus 11:6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes alguém ora, mas no fundo do coração duvida que Deus realmente responderá? Essa dúvida anula a própria oração. A fé não é um detalhe opcional, mas a chave para que a oração se torne eficaz. Quem crê verdadeiramente ora com expectativa, sabendo que Deus já está agindo, mesmo que ainda não veja os resultados. A distração e a falta de constância também enfraquecem a vida de oração. Muitos só buscam a Deus em momentos de crise, mas não cultivam um relacionamento diário com Ele. Imagine um amigo que só aparece quando precisa de algo. Essa relação não é verdadeira. Deus deseja comunhão contínua, não apenas pedidos esporádicos. Orar apenas quando se está em apuros demonstra um relacionamento superficial. Quem deseja ver o sobrenatural acontecer precisa aprender a orar sempre, não apenas quando as dificuldades surgem. O cansaço espiritual é outro fator que mina a oração. Às vezes a pessoa começa a orar, mas se sente desanimada, sem forças. Parece que Deus está demorando demais para agir. É nesse momento que muitos desistem. Mas Gálatas 6:9 encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo
Ceifaremos se não houvermos desfalecido. A persistência é essencial para romper barreiras. Deus não atrasa, Ele trabalha no tempo certo. Quando todos esses bloqueios são removidos, a oração se torna livre, poderosa e eficaz. Mas há um nível ainda mais profundo para quem deseja se conectar totalmente com Deus: a oração de entrega e rendição. A oração de entrega e rendição é um dos atos mais profundos da fé cristã. Enquanto muitos oram para pedir algo, poucos entendem o poder de simplesmente se entregar a Deus sem impor condições. Jesus nos deu o maior exemplo disso no Getsêmani. Quando prestes a enfrentar a cruz, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa é a essência da rendição. Confiar que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Quem aprende a se entregar verdadeiramente descobre que a paz de Deus substitui toda a ansiedade. Muitas vezes, o maior obstáculo para a oração eficaz é a resistência humana em confiar plenamente. O ser humano gosta de ter controle, de traçar planos, de saber o que vem pela frente. Mas a rendição envolve abrir mão desse controle e permitir que Deus direcione cada passo. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quem se entrega não caminha mais sozinho, mas passa a andar no ritmo de Deus. A oração de entrega também significa abandonar o medo do futuro. Muitos vivem preocupados com o que pode acontecer, tentando antecipar soluções para problemas que nem sequer surgiram. No entanto, Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34. Quando alguém aprende a se render, passa a experimentar uma liberdade que só aqueles que confiam em Deus podem sentir. Entregar-se a Deus não significa ficar passivo, esperando que tudo aconteça sem esforço. Pelo contrário, significa agir com fé, sabendo que a resposta virá no tempo certo. Quem confia no Senhor continua orando, trabalhando e avançando, mas sem carregar o peso da preocupação. É como um agricultor que planta suas sementes e descansa certo de que a colheita virá. Essa é a postura de quem confia, faz sua parte e deixa o restante nas mãos de Deus. Muitas pessoas sofrem porque insistem em lutar sozinhas, carregando fardos que nunca foram suas responsabilidades. Mas Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O peso da vida se torna mais leve quando aprendemos a lançar nossas preocupações sobre Deus. A entrega não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quem aprende a depender de Deus encontra descanso para sua alma. Quando alguém se rende totalmente a Deus, passa a experimentar o sobrenatural de forma natural. Coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer. Portas se abrem, respostas chegam. Isso porque a entrega abre espaço para que Deus trabalhe sem resistência. Muitas vezes, a oração não é respondida porque há uma luta entre a vontade humana e a vontade divina. Mas quando essa luta termina, os céus se movem. A oração de rendição é um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. Quem aprende a confiar, vive em paz, sem medo, sem ansiedade. Mas essa entrega não é apenas um ato pontual, e sim um estilo de vida. E quanto mais se aprende a viver dessa forma, mais se percebe que a presença de Deus se manifesta de maneira intensa e contínua. A presença de Deus não é sentida por acaso, mas atraída por meio de uma vida de intimidade e entrega. Muitos oram sem nunca experimentar essa realidade, porque encaram a oração como uma obrigação e não como um encontro genuíno com o Criador.
Mas aqueles que buscam a Deus de todo o coração experimentam algo diferente, a certeza de que Ele está presente, ouvindo, tocando, transformando. Jeremias 29:13 confirma essa promessa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração que atrai a presença de Deus não é uma oração qualquer, mas uma busca intensa e verdadeira. Uma das chaves para sentir a presença de Deus na oração é a adoração. O Salmo 104 ensina: entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A adoração abre um caminho direto para a glória de Deus. Muitas vezes, as pessoas chegam diante de Deus apenas para pedir, mas se esquecem de agradecer e exaltá-lo. Quando alguém aprende a iniciar sua oração com gratidão e louvor, algo muda no ambiente espiritual. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Salmos 22:3, e onde Deus habita, sua presença se manifesta. Outra forma de atrair a presença de Deus é a sinceridade. Não adianta repetir palavras vazias ou orar por costume. Deus conhece o coração de cada um e Ele deseja um relacionamento real. Imagine uma conversa com um amigo próximo. Se a pessoa só falasse frases ensaiadas, sem emoção, essa amizade não teria profundidade. O mesmo acontece com Deus. Ele deseja uma conversa verdadeira em que a pessoa possa abrir sua alma, expressar seus sentimentos, suas dores, suas alegrias. Jesus mesmo nos ensinou isso em Mateus 6:7, ao dizer que não devemos fazer orações repetitivas como os pagãos, mas falar com Deus de forma autêntica. A busca pela presença de Deus também exige constância. Muitos querem sentir a presença divina, mas não têm uma vida de oração. Oram um dia, depois passam semanas sem se conectar com Deus. Mas aquele que deseja um relacionamento profundo precisa investir tempo. Assim como uma amizade cresce com a convivência, a comunhão com Deus cresce com a prática diária. 1 Tessalonicenses 5:17 dá um conselho valioso: orai sem cessar. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas manter um coração constantemente voltado para Deus. Além disso, o ambiente ao redor pode influenciar na experiência da oração. Um lugar de quietude, longe das distrações, pode ajudar a mente e o coração a se concentrarem melhor. Jesus frequentemente se retirava para orar em locais isolados, buscando momentos de intimidade com o Pai. Lucas 5:16. Criar um ambiente de oração em casa, com um espaço separado, pode ser uma forma de cultivar esse hábito e atrair a presença de Deus de maneira mais intensa. Outro fator essencial é a santidade. Deus deseja habitar em corações puros e quebrantados. Salmos 24:3-4 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Isso não significa perfeição, mas um desejo genuíno de viver conforme a vontade de Deus. Quando alguém busca a presença de Deus, mas mantém práticas que o desagradam, cria um conflito espiritual. A santidade abre portas para uma comunhão mais profunda. Atrair a presença de Deus é um processo de entrega, constância e sinceridade. Quanto mais alguém se aproxima dele, mais deseja permanecer em sua presença. E quem aprende a viver dessa forma nunca mais quer voltar a uma vida de oração superficial. Mas para isso, é preciso entender a importância de perseverar na oração, mesmo quando tudo parece difícil. Uma das maiores dificuldades da vida cristã não é começar a orar, mas continuar orando quando as respostas parecem não chegar. A perseverança na oração separa aqueles que apenas fazem pedidos de quem realmente confia na fidelidade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:17.
nos exorta a orar sem cessar. Mas muitos desistem diante da primeira dificuldade. A fé genuína não é medida apenas pela intensidade de uma oração, mas pela constância de quem permanece buscando, mesmo quando nada parece mudar. Jesus ensinou sobre essa perseverança por meio da parábola da viúva persistente, Lucas 18, 1, 8. Na história, uma mulher injustiçada insistia para que um juiz iníquo lhe fizesse justiça. No início, ele a ignorava, mas devido à sua persistência, atendeu ao seu pedido. Se até um juiz injusto cedeu diante da insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, ouvirá aqueles que clamam a Ele. O propósito da parábola era simples: mostrar que a oração perseverante não é sobre insistir até Deus ceder, mas sobre desenvolver uma fé que não se abala diante do silêncio. Muitos desistem da oração porque querem respostas imediatas. Vivemos em um tempo de soluções rápidas, onde tudo acontece com um clique. Mas Deus trabalha em um ritmo diferente. Há orações que Ele responde no mesmo instante, outras demoram anos, porque fazem parte de um processo de amadurecimento. Imagine uma criança pedindo algo perigoso a um pai amoroso. O pai, por mais que ame, não dará o que pode prejudicá-la. Da mesma forma, Deus responde conforme sua sabedoria e no tempo certo. Perseverar na oração também significa confiar quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de ver seu sonho realizado. O povo de Israel clamou por libertação por séculos antes de Deus levantar Moisés. Em todos esses casos, a demora não era um sinal de que Deus havia esquecido, mas de que Ele estava preparando algo muito maior. Gálatas 6:9 nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não o houvermos desfalecido. Outro segredo da perseverança na oração é aprender a descansar em Deus. Isso não significa orar uma vez e esquecer, mas sim confiar que Deus já ouviu e está agindo, mesmo quando os olhos não veem. Filipenses 4:6 ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Quem aprende a perseverar, aprende também a agradecer antes mesmo de receber a resposta. A oração perseverante molda o caráter e fortalece a fé. Deus não apenas responde pedidos, Ele transforma aqueles que oram. Muitas vezes, a maior mudança não está na situação, mas no coração de quem busca. Quem persiste na oração, cresce espiritualmente. Aprende a depender mais de Deus e desenvolve uma fé inabalável. Cada dia de espera é uma oportunidade de amadurecimento. Cada clamor sem resposta imediata é um convite para confiar ainda mais. Orar sem cessar não significa apenas repetir palavras, mas viver em um estado de conexão contínua com Deus. Quem aprende essa disciplina vê milagres acontecendo, portas se abrindo e a graça de Deus se manifestando de forma extraordinária. Mas a oração não é apenas sobre pedir, é também sobre alinhar-se à vontade de Deus. A oração não é um meio de convencer Deus a fazer o que queremos, mas um caminho para alinhar nosso coração ao que Ele deseja. Muitos se frustram na oração porque fazem pedidos baseados apenas em suas vontades, sem considerar se estão em sintonia com o propósito divino. 1 João 5,14 ensina: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus sempre responde orações que estão alinhadas com seu plano. Mas quando alguém ora apenas para satisfazer desejos egoístas, pode estar orando em vão. Jesus nos deu o maior exemplo de como orar alinhado com Deus. No Getsêmani, prestes a enfrentar a cruz, ele orou: seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22:42.
Essa oração revela um princípio poderoso. Deus não se move apenas pelo que queremos, mas pelo que precisamos. Há pedidos que, se fossem atendidos, nos afastariam do propósito que Ele tem para nós. O segredo da oração eficaz não é tentar dobrar Deus à nossa vontade, mas nos moldarmos ao que Ele deseja. Mas como saber se estamos orando segundo a vontade de Deus? A primeira resposta está na palavra. Deus nunca responderá uma oração que vá contra seus princípios. Se alguém ora pedindo algo que fere os ensinamentos bíblicos, já está fora do alinhamento com ele. Por isso, é essencial buscar conhecimento nas Escrituras. Salmos 37:4 dá uma chave importante. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Isso não significa que Deus atenderá qualquer desejo, mas que, quando alguém se alegra nele, seus desejos começam a se transformar e a se alinhar com os de Deus. Outro fator essencial é a sensibilidade ao Espírito Santo. Quando alguém vive em comunhão com Deus, começa a perceber quando algo não está certo em sua oração. Pode ser um incômodo no coração, uma falta de paz sobre determinado pedido. O Espírito Santo nos guia para orarmos de maneira correta, ensinando-nos a discernir entre o que é apenas um capricho e o que realmente faz parte do plano divino. Romanos 8:27 diz: "E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Orar alinhado com Deus também significa ter maturidade para aceitar respostas diferentes do que esperávamos. Há momentos em que Deus responde sim, outros em que responde não, e em algumas situações Ele diz: espere. A espera não significa negação, mas preparação. Muitas pessoas desistem porque não entendem que o tempo de Deus é perfeito. O propósito dele sempre será maior do que qualquer plano humano. Quando alguém confia, aprende a descansar, mesmo sem ver a resposta imediata. O alinhamento com Deus transforma a própria maneira de orar. A pessoa passa a interceder não apenas por si mesma, mas pelo reino. Começa a desejar o que Deus deseja, a amar o que Ele ama, a se importar com o que Ele se importa. A oração deixa de ser apenas um momento de súplica e se torna um estilo de vida. Tudo passa a ser feito em sintonia com Ele, desde as decisões mais simples até os desafios mais complexos. Quando alguém descobre o poder de orar dentro da vontade de Deus, percebe que sua vida começa a fluir de forma sobrenatural. O propósito divino se cumpre, as portas certas se abrem e aquilo que antes parecia impossível se torna realidade. Mas para caminhar nesse nível, é preciso discernir o que vem de Deus e o que não vem. A oração não é apenas um meio de pedir algo a Deus, mas também uma ferramenta para desenvolver discernimento espiritual. O mundo espiritual é real, e muitas decisões que parecem inofensivas podem ter consequências que só podem ser percebidas através do olhar da fé. Provérbios 3:6 nos ensina: "Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Orar com discernimento significa não confiar apenas no próprio entendimento, mas buscar a direção de Deus em todas as áreas da vida. Muitos se enganam porque confiam mais em suas emoções do que na voz de Deus. O coração humano pode ser traiçoeiro, e nem tudo o que parece certo é realmente da vontade divina. Jeremias 17:9 alerta: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?" O discernimento espiritual é essencial para evitar armadilhas e tomar decisões alinhadas com o propósito divino. Quem busca a Deus em oração começa a desenvolver uma sensibilidade que vai além da lógica humana. O Espírito Santo é o grande mestre do discernimento. Jesus prometeu que ele nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. Muitas vezes,
A resposta para um problema não virá de um raciocínio lógico, mas de um incômodo no coração, de uma paz inexplicável ou de um direcionamento claro na oração. Quem aprende a orar buscando discernimento, começa a perceber esses sinais e a evitar caminhos perigosos. Deus fala de muitas formas, mas é necessário estar atento para reconhecer sua voz. A falta de discernimento na oração pode levar a escolhas desastrosas. Quantas pessoas entram em relacionamentos tóxicos, fazem negócios errados ou seguem caminhos que parecem promissores, mas acabam em frustração. Isso acontece porque nem tudo o que brilha vem de Deus. A Bíblia mostra casos como o de Josué e os gibeonitas, Josué 9, onde a falta de oração levou a uma aliança errada. Se até os grandes líderes bíblicos podiam ser enganados sem discernimento, quanto mais nós. Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver discernimento na oração é aprender a esperar. A pressa pode ser inimiga da vontade de Deus. Quando uma resposta parece urgente, a melhor atitude não é agir impulsivamente, mas dobrar os joelhos e buscar confirmação. Filipenses 4:6 ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é um dos principais sinais de que algo vem dele. Além da oração pessoal, buscar conselhos espirituais pode ser uma forma de receber discernimento. Provérbios 11:14 afirma: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Pastores, líderes espirituais e irmãos maduros na fé podem ajudar a confirmar se uma decisão está realmente alinhada com a vontade de Deus. O discernimento cresce na comunhão com Deus, mas também na convivência com aqueles que têm experiência na caminhada espiritual. Quando alguém aprende a orar, buscando discernimento, passa a tomar decisões com mais segurança e menos arrependimentos. O Espírito Santo se torna um guia constante, revelando armadilhas e apontando o caminho certo. Mas o discernimento não serve apenas para tomar boas decisões. Ele também é uma arma essencial na batalha espiritual. A oração não é apenas um ato de comunhão com Deus, mas também uma arma poderosa contra as forças espirituais da maldade. A Bíblia é clara ao dizer que a luta do cristão não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Muitos enfrentam dificuldades inexplicáveis, ataques à mente, enfermidades persistentes e crises repentinas, sem perceber que estão em meio a uma batalha espiritual. A oração de guerra não é uma opção, mas uma necessidade para todo aquele que deseja viver a plenitude de Deus. Para vencer essa batalha, é preciso entender que o inimigo não teme palavras vazias, mas uma oração feita com autoridade. Jesus nos deu o exemplo ao enfrentar Satanás no deserto. Ele não discutiu, não deu explicações, mas declarou a palavra de Deus com autoridade. Está escrito, Mateus 4:4. A oração de guerra não se baseia em emoções, mas no poder da palavra. Quem conhece as Escrituras ora com ousadia, declarando a verdade divina sobre qualquer circunstância. Outro princípio fundamental na oração de guerra é a perseverança. Daniel orou por 21 dias até que a resposta viesse, pois havia uma batalha espiritual acontecendo nos céus. Daniel 10:12-13. Isso nos ensina que nem toda oração é respondida imediatamente, pois há resistência no mundo espiritual. Quem desiste cedo demais permite que o inimigo continue agindo. Efésios 6:18 nos exorta a orar com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança. A oração persistente é como um ariete que derruba as fortalezas do inimigo.
A autoridade do cristão vem do nome de Jesus. Filipenses 2, 9 e 10 declara que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando alguém ora em nome de Jesus, está ativando o poder supremo no mundo espiritual. Demônios tremem diante desse nome, pois sabem que já foram derrotados na cruz. Mas essa autoridade só pode ser exercida por aqueles que vivem em santidade e submissão a Deus. Muitos cristãos não experimentam a vitória na oração porque tentam enfrentar o inimigo sem estar devidamente equipados. Efésios 6:11 nos ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A oração de guerra requer estar vestido com a verdade, justiça, fé e a palavra de Deus. Sem isso, a batalha se torna perigosa. O inimigo não teme quem ora de forma fraca e superficial, mas foge diante de quem está cheio do Espírito Santo e revestido da armadura divina. A guerra espiritual não é um campo de medo, mas de confiança. Em 2 Crônicas 20:15, Deus disse: a Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quem ora com fé sabe que a vitória já foi decretada. O inimigo pode tentar intimidar, mas nunca poderá vencer aqueles que permanecem firmes em oração. A oração de guerra não apenas quebra correntes espirituais, mas transforma quem ora. Ela fortalece, traz discernimento e faz com que a pessoa se aproxime ainda mais de Deus. Quem aprende a lutar no mundo espiritual vê a diferença em todas as áreas da vida. E essa transformação não para por aí. A oração também tem o poder de mudar completamente a vida de quem a pratica. A oração não apenas move o mundo espiritual, mas também transforma completamente a vida de quem ora. Muitas pessoas buscam mudanças externas, cura, provisão, soluções. Mas a maior transformação acontece internamente. Quando alguém ora no Espírito, não apenas apresenta pedidos a Deus, mas se submete a um processo de renovação. Romanos 12:2 ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem ora no Espírito tem sua mente moldada, seu coração alinhado com o céu e sua perspectiva ajustada para enxergar além do natural. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram transformadas pela oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, e essa prática o fez se destacar até mesmo em um reino pagão. Ana, estéril e desprezada, orou com fervor, e sua história mudou completamente. Davi, ao invés de reagir com violência às perseguições de Saul, buscava a Deus em oração e encontrou força. O que todos esses personagens têm em comum? Eles não apenas oraram, mas perseveraram na oração até verem mudanças concretas. A oração no Espírito vai além das palavras. Ela refina a alma. Quem se dedica a essa prática percebe que sentimentos como raiva, medo e desânimo começam a perder força. O Espírito Santo opera dentro de cada um, revelando áreas que precisam ser curadas, removendo pensamentos negativos e fortalecendo a fé. Gálatas 5:22 nos mostra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando alguém ora no Espírito, esses frutos começam a se manifestar de maneira natural. Muitas vezes, as mudanças externas começam dentro de quem ora. Alguém pode estar pedindo uma resposta financeira, mas, ao orar no Espírito, recebe discernimento para administrar melhor seus recursos. Outra pessoa pode estar clamando por restauração em um relacionamento, mas, durante a oração, percebe que precisa mudar sua própria atitude. A oração transforma a perspectiva,
fazendo com que a pessoa enxergue a vida pelo olhar de Deus. Além disso, orar no Espírito desperta uma fome maior por Deus. Quem experimenta essa conexão profunda percebe que nunca mais deseja voltar à superficialidade espiritual. A oração se torna um prazer e não apenas uma necessidade. Há um desejo intenso de buscar mais, conhecer mais, permanecer mais tempo na presença de Deus. Esse é um dos segredos do crescimento espiritual. Quanto mais alguém ora, mais deseja orar. A transformação através da oração no Espírito também se reflete na maneira como a pessoa influencia os outros. Aqueles que têm uma vida de oração não precisam dizer que oram. Isso se percebe em suas palavras, em sua postura, em sua paz inabalável. O mundo pode estar em caos, mas quem tem uma vida de oração vive em outra realidade. Sua confiança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. A oração não apenas transforma quem ora, mas também aqueles ao redor. Quem se rende a essa prática descobre que pode interceder pelos outros e ver mudanças acontecendo. A intercessão se torna um chamado, um privilégio, uma missão. A oração intercessória é um dos atos mais poderosos que um cristão pode realizar. Ela vai além dos próprios interesses e abre espaço para que alguém se torne um canal de Deus para transformar vidas. Interceder significa orar por outra pessoa, seja por sua salvação, cura, libertação ou proteção. 1 Timóteo 2:1 nos exorta: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. A verdadeira oração intercessória não é apenas um gesto de compaixão, mas um chamado divino para participar do plano de Deus na vida dos outros. Jesus foi o maior intercessor que já existiu. Ele orou por Pedro para que sua fé não desfalecesse. Lucas 22:32. Intercedeu pelos discípulos e por todos os que creriam nele no futuro. João 17:20. E mesmo na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam. Lucas 23:34. Hebreus 7:25 nos revela que ele continua intercedendo. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se Jesus intercede continuamente, quanto mais deveríamos fazer o mesmo? Oração intercessória tem o poder de mudar destinos. Em Êxodo 32, Moisés intercedeu pelo povo de Israel quando Deus estava pronto para destruí-los, e sua súplica fez com que Deus mudasse o curso da história. Em Atos 12, a igreja intercedeu por Pedro e um anjo foi enviado para libertá-lo da prisão. Esses exemplos mostram que a intercessão não é um ato simbólico, mas uma batalha espiritual que pode abrir portas, quebrar correntes e trazer libertação. Interceder também é uma forma de demonstrar amor. Muitas vezes, as pessoas dizem que amam alguém, mas poucas realmente dobram os joelhos para orar por essa pessoa. Jó, mesmo depois de sofrer tantas provações, teve sua sorte restaurada quando orou pelos seus amigos. Jó 42:10. A oração intercessória não apenas abençoa quem recebe, mas transforma também quem intercede. Muitos se perguntam, mas como posso interceder de maneira eficaz? A primeira resposta é orar com propósito. Intercessão não é apenas desejar o bem para alguém, mas clamar com fervor. Efésios 6:18 ensina: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem deseja ver respostas precisa orar com insistência, sem desanimar diante do tempo de espera. Outra chave para uma intercessão eficaz é buscar a direção do Espírito Santo. Muitas vezes não sabemos exatamente como orar por alguém, mas o Espírito nos guia. Romanos 8:26 nos lembra:
O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que há momentos em que Deus coloca um peso específico no coração para orar por alguém. E essa intercessão pode ser a resposta para uma situação que nem imaginamos. A intercessão não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida. Quem entende esse chamado percebe que orar pelos outros é um privilégio e não uma obrigação. E quanto mais alguém se dedica a essa prática, mais percebe que sua própria vida de oração se fortalece. A intercessão aproxima a pessoa do coração de Deus e a leva a desejar estar em sua presença diariamente. Uma vida de oração poderosa não acontece por acaso. Ela precisa ser cultivada com disciplina, constância e sede por Deus. Muitas pessoas querem experimentar um relacionamento profundo com Ele, mas não investem tempo real na oração. Lucas 5,16 nos mostra que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se até o Filho de Deus tinha o hábito de buscar o Pai regularmente, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. A oração diária não é um peso, mas um privilégio, que transforma a maneira como alguém vive, pensa e reage diante da vida. O primeiro passo para criar esse hábito é estabelecer um horário fixo para orar. Muitas vezes, as pessoas dizem que vão orar quando der tempo, mas o tempo nunca aparece. Por isso, separar um momento específico do dia, seja de manhã, à tarde ou à noite, ajuda a construir consistência. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Davi buscava ao Senhor de madrugada. Salmos 5:3. E Jesus começava seus dias em oração antes do amanhecer. Marcos 1:35. O segredo não está na quantidade de tempo, mas na fidelidade em manter essa comunhão diária. Outro aspecto essencial é criar um ambiente propício para a oração. A Bíblia nos ensina que Jesus se retirava para orar em lugares tranquilos. Da mesma forma, encontrar um local onde seja possível se concentrar faz toda a diferença. Pode ser um quarto, um canto específico da casa ou até mesmo um parque. O importante é que seja um espaço onde a pessoa possa falar com Deus sem distrações. Para alguns, uma música instrumental pode ajudar. Para outros, o silêncio absoluto é melhor. O essencial é criar um ambiente onde o coração possa se conectar verdadeiramente com Deus. Além de reservar tempo e espaço, é fundamental aprender a orar com propósito. Muitas pessoas desistem da oração porque se sentem perdidas, sem saber exatamente o que dizer. Ter um caderno de oração onde se anotam pedidos, motivos de gratidão e versículos para declarar pode ajudar a manter o foco. Filipenses 4:6 ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Orar com direção traz mais clareza e evita que a oração se torne apenas uma repetição vazia. A constância na oração também cresce quando se entende que ela não precisa ser um evento isolado do dia, mas uma conversa contínua com Deus. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Isso significa que a oração pode acontecer enquanto se dirige, se trabalha ou se realiza tarefas diárias. Pequenos momentos de oração ao longo do dia ajudam a manter uma mente e um coração conectados com Deus. Quem aprende a cultivar essa prática começa a perceber que Deus está presente em cada detalhe da vida. Outro segredo para uma vida de oração poderosa é não depender apenas da própria força. Uma caminhada cristã não é solitária. Deus nos dá irmãos para nos fortalecer. Orar com amigos, familiares ou em grupos pode ser um grande incentivo. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Há algo especial quando pessoas se unem para buscar a Deus juntas, pois isso fortalece a fé e traz encorajamento mútuo. Aqueles que constroem uma vida de oração diária percebem uma mudança em todas as áreas. A mente se torna mais firme, o coração mais sereno e a fé mais inabalável. Quem se compromete com Deus em oração nunca mais será o mesmo. Mas a oração não é apenas um hábito, é a chave para uma vida transformada, cheia de propósito e intimidade com o Criador. Agora que você conhece os segredos da oração no Espírito Santo, a grande pergunta é: você vai apenas saber sobre isso ou vai começar a viver essa realidade? O que diferencia aqueles que experimentam o sobrenatural daqueles que continuam com orações vazias é a prática. Saber que a oração tem poder não muda nada, mas colocá-la em ação transforma tudo. Quantas vezes você já orou sem fé, sem convicção, sem intensidade? Chegou a hora de mudar essa história e experimentar a oração como Jesus ensinou. Pare e reflita. Como está a sua vida de oração hoje? Você sente a presença de Deus quando ora? Suas orações trazem resultados? Ou você sente que está apenas repetindo palavras sem conexão real com o céu? A boa notícia é que você pode começar uma nova jornada hoje mesmo. Não importa se você já orou muito ou se ainda não tem esse hábito. Deus está pronto para responder àqueles que o buscam de verdade. Mas isso exige decisão. Talvez você já tenha passado por momentos em que sentiu que Deus estava distante. Talvez tenha orado por algo e não viu a resposta que esperava. Mas lembre-se, a oração não é sobre obter o que queremos, mas sobre nos alinharmos ao que Deus tem para nós. Quem aprende a orar no Espírito Santo nunca mais se sente sozinho, nunca mais se sente sem direção, nunca mais se sente sem propósito. Porque essa é a oração que transforma, que traz discernimento, que renova a alma e que abre portas que ninguém pode fechar. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Vai permitir que sua vida de oração continue superficial ou vai buscar um nível mais profundo de comunhão com Deus? Desafie-se a colocar em prática tudo o que aprendeu. Separe um tempo diário para buscar a Deus, ore no Espírito, deixe Ele conduzir suas palavras, seus pensamentos, sua vida. Quando você fizer isso, perceberá que sua intimidade com Deus nunca mais será a mesma. Se essa mensagem falou ao seu coração e você deseja continuar aprendendo sobre os segredos da vida espiritual, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão fortalecer sua fé e te levar a um nível mais profundo com Deus. Que Deus te abençoe e que sua vida de oração seja transformada a partir de hoje.